Bom dia, turma! Nós estamos aqui hoje para tratar um pouco sobre oratória e eloquência, a estética da argumentação jurídica. O nosso grupo é composto por Ana Beatriz Revoredo, Ana Flávia Rocha, Ana Júlia Lopes, Devânia Araújo, Heriberto Bezerra, Maria Isabel Cândido, Matheus Mesquita, Handerson Medeiros e Virna Sais. Para iniciar nossa discussão, podemos tratar a oratória em geral como a arte de falar bem em público, de forma clara, sucinta, precisa, bem estruturada e dentre outras características mais que veremos ao longo do nosso trabalho. Inclusive, até o fim dele, será possível perceber que aquele profissional que detém uma boa oratória, que domina essa arte, ele tem uma boa chance de se destacar no mercado de trabalho em que atua, principalmente na área jurídica, que é a área que estamos inseridos. O conceito de oratória ele foi estudado desde muito tempo e durante a história, né, ele recebeu diversas interpretações e diversas aplicações. Nós vamos apresentar aqui algumas delas na antiguidade grega e nós podemos destacar algumas dessas discussões que eram levantadas nessa época, a confusão que se fazia entre o conceito de oratória e de retórica. Muitos questionavam se eram expressões sinônimas ou se eram institutos distintos. Mas, assim, em poucas palavras e de forma bem sucinta, podemos dizer que a retórica ela é relacionada à argumentação, enquanto que a oratória ela faz referência ao falar bem em público, como foi antes mencionado. Falando desses teóricos, podemos iniciar por Cícero. Cícero, ele foi um grande símbolo da oratória romana e ele definia a retórica como sendo aquilo que estava acima da lei e da filosofia. Então, para ele, um bom orador era aquele que conseguia dominar não só a lei, como também a filosofia e, além disso, a eloquência. A eloquência, para ele, era uma característica fundamental do bom orador. Cícero, ele, como já foi dito, né, ele foi um grande símbolo da oratória e podia ser percebido o uso da oratória no dia a dia dele através de discursos de ordem jurídica e política, dentre diversos outros. Ele foi um grande expoente do estudo da retórica naquela época também. Outro expoente desse período sobre o estudo da oratória e da retórica, podemos citar Aristóteles. Aristóteles, ele foi o filósofo grego responsável pela sistematização da retórica. Ele definia como uma faculdade de identificar quais elementos em cada caso poderiam ser capazes de gerar a tão mencionada persuasão dos discursos, já que a retórica ela era basicamente isso, ela era de forma mais técnica a arte da persuasão e da argumentação. Para sanar esses conflitos ainda entre retórica e oratória, Aristóteles ele ainda trazia a oratória como semelhante à dialética e dizia que ela tinha como função ser um veículo de busca de meios que eram capazes de gerar a persuasão das diferentes situações em que o orador ele era exposto e que nessas situações a retórica ela precisa de ser aplicada. Outro que podemos abordar é Quintiliano. Para ele, o orador era alguém que tanto era instruído na palavra, como também detinha os instrumentos capazes de fazer com que esse indivíduo ele vivesse uma vida reta e honrada. E assim, esse cidadão, como Cícero aborda também, ele era considerado o cidadão ideal e apto para governar, para criar novas leis, para conduzir negócios. Isócrates também foi outro pensador que definia a oratória como não só a arte de falar em público ou a arte de persuadir, e sim um estudo completo de eloquência que constituía toda uma formação moral e intelectual. E a gente pode ver que esse pensamento de Isócrates, ele sintetiza também muito do que foi abordado por Quintiliano, do que foi abordado da questão da eloquência de Cícero e também a abordagem de semelhança da dialética com a oratória por Aristóteles. Mas hoje nós podemos ver um conceito de oratória mais amplo e objetivo. Para que haja a arte da oratória, nós podemos dizer que são necessários 3 componentes. Um orador, que é o ethos, um auditório ao qual esse orador se dirige, que é o pathos, e a mídia, que é por meio da qual se encontrem para comunicar aquilo que pensam e possam trocar pontos de vista, que é o logos. Agora nós vamos falar um pouco sobre a pessoa mais importante do discurso, que é a pessoa do orador. O orador ele tem como funções básicas influenciar, informar o seu público-alvo e também, em algumas circunstâncias, até mesmo entreter o seu público-alvo. O discurso do orador ele tem importância fundamentada em pelo menos 5 elementos, né? Quem diz o discurso, quem fala o discurso é importante. O orador deve ter isso em mente. O que se diz nesse discurso,
a quem se direciona esse discurso, o público-alvo, por meio de que se diz quais elementos ele utiliza, quais dispositivos ele utiliza para a formulação e exposição desse discurso, e como ele diz, como é que ele fala, quais ferramentas ele utiliza para elaborar o discurso e o método de exposição desse discurso. O orador ele tem como características principais duas, nós elencamos duas, a eloquência e a contemporaneidade. A eloquência ela é uma capacidade de convencer as outras pessoas. Quando o orador está diante do seu público, ele precisa ter em mente que ele está, através da sua fala, da exposição da sua ideia, ele está conquistando o seu público-alvo, ganhando a adesão do seu público-alvo. Essa adesão, ela, como elemento da eloquência, ela é alcançada por meio da conquista da admiração do público. Então, o orador ele precisa ter cuidado com os seus recursos estilísticos para aumentar o seu poder persuasivo, que a sua eloquência esteja bem afiada nesse sentido. O orador, na antiguidade, nós temos pelo menos dois teóricos importantes que falam da eloquência, que seria o Cícero, que ele entende que a eloquência ela não é uma capacidade treinada, ela é uma capacidade inata do indivíduo. É como se fosse um próprio dom. A capacidade de convencer as outras pessoas não é uma ferramenta conquistada, mas sim um dom, né? É a capacidade inata. Já Aristóteles não, ele diz que a persuasão ela tem uma característica como uma faculdade de observação, a capacidade de observar e tirar conclusões em cada caso dessas observações e daí fazer aplicações práticas. E ele diz que a persuasão ela segue três caminhos. O caráter moral do orador é levado em consideração para a persuasão, a empatia com o público-alvo e a plausibilidade argumentativa desse orador. É importante ressaltar que a eloquência ela é diferente da retórica. Enquanto a retórica ela é a constituição lógica de um argumento, ela não tem como fundamento conquistar o público, mas sim apenas estabelecer parâmetros lógicos para a exposição do seu discurso. Uma pessoa pode ser boa de retórica e ruim de eloquência, e o contrário é verdadeiro. Ela pode ser uma pessoa eloquente, mas não ter argumentos sólidos, lógicos, né? Desta maneira, a retórica ela se comporta como digamos, um saber, enquanto a eloquência se comporta como um dizer, uma capacidade de dizer. O orador, além de ter eloquência, ele precisa ser contemporâneo. A contemporaneidade do orador, segundo Neves, ela é dada a partir da clareza desse orador. Ele precisa ser claro, ele precisa ser preciso, ele precisa ser puro, ele precisa respeitar. Essa pureza é de respeito às estruturas éticas, gramaticais, que precisam ser obedecidas. Ele precisa ser uma pessoa correta, né, que são os princípios éticos, para que ele ganhe a adesão do público na hora da fala. E também ele precisa ser uma pessoa elegante. Essa elegância diz respeito a um processo estético do discurso, não apenas a aparência do orador, mas a maneira que ele vai utilizar o discurso, seja descritivo, seja narrativo ou até mesmo doutrinário, as figuras de pensamento que esse orador vai utilizar. E para finalizar, o orador ele precisa de pelo menos 4 requisitos importantes, que aqui nós já finalizamos essa parte. O orador ele precisa falar bem em público, ele precisa ter domínio do idioma de maneira precisa para o seu público. Isso porque o idioma ele tem várias facetas, você pode falar tecnicamente, você pode falar popularmente, então ele precisa estar adaptado ao seu público. Ele precisa ter domínio de sensações desagradáveis dele mesmo e do público, como medo, ansiedade, tristeza, ele precisa ter isso bem estabelecido. Ele precisa ter cuidado com a sua fala é um instrumento utilizado para o convencimento, para a exposição do prestígio e, por último, ele precisa buscar reconhecimento. Esse reconhecimento não é o mérito, esse reconhecimento ele é um conhecimento recíproco entre ele e o público. Ele precisa fazer parte, ele precisa ser um elemento de pertencimento para não se distanciar do público e desta maneira o seu discurso fica mais forte e mais eloquente. Olá, nós vamos falar agora sobre a parte de auditório. Iniciando com o conceito de auditório, né, que é um conjunto daquelas pessoas que o orador quer influenciar com sua argumentação, segundo Perryman. Mas quem foi Perryman? Charles Perryman, ou Chaim Perryman, acho que é assim que fala, foi um filósofo do direito e um dos mais importantes teóricos, né, da retórica, que tratou sobre retórica no século XX. Para Perryman, o auditório é um grupo de pessoas que o orador pretende atingir com os seus argumentos para convencê-los ou persuadi-los a aderir à tese que foi apresentada. Mas veja que o auditório não é exatamente aquelas pessoas, são aquelas pessoas que aderem à tese, mas toda e qualquer pessoa que
entrou em contato com o discurso que foi apresentado pelo orador. Então, não existe um discurso sem um auditório, né? Nem que esse auditório seja composto pelo próprio autor do discurso. É a partir do auditório, do discurso que foi produzido, né, que se define o tipo de auditório a quem o orador se dirige. Então, o tipo de auditório ele pode ser universal, que, segundo Perelman, é constituído por toda e qualquer pessoa, adulto, normal, presente na humanidade inteira, né? Então, assim, se você pensar, por exemplo, numa propaganda, né, que ela, como uma propaganda da Coca-Cola. Então, o auditório de uma propaganda da Coca-Cola quem fez a propaganda daquele discurso que estava presente na propaganda da Coca-Cola tinha a intenção de atingir toda a humanidade, né, todas as pessoas no globo terrestre, né, considerando que o produto atinge, né, ele é global, ele é universal, atinge todas as populações do mundo inteiro. Então, esse é um exemplo de auditório universal. Mas o auditório ele pode ser formado apenas pelo interlocutor a quem se dirige o orador. Esse interlocutor ele não precisa ser necessariamente uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas também. Que acontece normalmente nas sessões dos tribunais, né? Você tem várias pessoas ali assistindo o discurso do orador. Às vezes ele está dirigindo aquele discurso apenas ao juiz, né? Mas se for, por exemplo, um tribunal do júri, ele vai estar dirigindo ao grupo composto que compõe o júri, né? E ele pode ser um auditório que é constituído pelo próprio sujeito, né? Que é a própria pessoa que é o orador, que foi quem elaborou o discurso, né? Essa ideia de auditório é bem importante, porque traz, assim, a ideia, né? A concepção de que qualquer raciocínio, mesmo que jurídico, ele não dispensa uma reflexão, um sopesamento quanto às consequências dos argumentos a serem utilizados por ele enquanto orador, né? Trata-se daquele momento em que a pessoa que está elaborando o discurso tem aquele momento íntimo, né? Aquele diálogo interior que pesa as posições distintas, né? Que ele tem assim na mente. Aquele tipo um acordo que o orador faz consigo mesmo, né? E que a partir desse acordo ele configura o acordo que ele pretende fazer com o seu auditório. Vamos falar agora da adaptação do orador ao auditório. Então, o primeiro ponto é a análise do auditório, né? Partindo do pressuposto que a tarefa do orador é persuadir ou convencer o auditório, o bom orador ele vai ser aquele que se adapta, né, de fato ao tipo de auditório para o qual ele se dirige. Todo o desenvolvimento da argumentação, desde o ponto de partida, né, nessa argumentação, supõe um acordo, um entendimento, um conhecimento do auditório. É muito comum acontecer que o orador tem que persuadir um auditório que não seja homogêneo, né, que ele seja heterogêneo, reunindo pessoas diferentes pelo caráter, vínculo ou função que ele exerça. Então, o orador ele deverá utilizar argumentos múltiplos para poder conquistar os diversos elementos de seu auditório, né? E a arte de levar em conta na argumentação esse auditório heterogêneo é que faz o orador, a pessoa, um grande orador. Para persuadir o auditório, conseguir convencê-lo, né, comover as pessoas que estão ali, agradar, não basta a posse da técnica oratória. Convém também conhecer o seu contexto social do auditório, né? Ou seja, o orador ele deve conhecer a condição existencial do seu público, né? Como, por exemplo, idade, classe social. Então, os oradores, né, devem presumir os seus próprios auditórios, né? Essa noção que pode ou não coincidir com a realidade, né? Pode acontecer ou não, mesmo você assim, tentando presumir qual é o seu auditório, não necessariamente na realidade vai ser aquilo que você pensou, né? Mas o fato é que a argumentação, para ela ser efetiva, ela deve conceber um auditório presumido da forma mais real possível, né? Então, somente assim, aquele que fala poderá saber com maior certeza quais argumentos utilizar, né? Se eu não conheço meu auditório, eu não sei exatamente os argumentos que eu vou usar, os melhores argumentos, né? Então, o estudo dos diversos auditórios, né, particulares tem grande importância, né, ao orador que pretende ser eficaz na sua argumentação. Então, a gente viu que para a análise do auditório é importante para que ocorra a eficácia dos argumentos trazidos pelo orador, né? Mas qual é exatamente o propósito, né, de tornar eficazes esses argumentos, né? Sem dúvida, para que o auditório ele possa aderir, né, à tese, né,
De que forma que vai ser eficaz esse discurso? Na hora que o auditório aderir à tese trazida pelo orador, né? E de que forma pode acontecer, né, essa adesão? Ela pode ser de forma puramente um efeito intelectual, ou seja, existe só uma disposição do auditório para admitir que aquela tese trazida pelo orador está ok, né, está correta, né, segundo a intenção do orador, e esse tipo de adesão seria uma adesão passiva, né? Mas existe também a possibilidade do auditório realizar imediatamente ou posteriormente o objetivo proposto no discurso, que seria uma adesão ativa. Diante de tudo isso, podemos perceber o quanto que o Instituto da Oratória, aliado fortemente à eloquência, são extremamente necessários no desenvolvimento do processo de argumentação, principalmente a argumentação jurídica, que é no campo do direito. Essa argumentação ela se desenvolve em 3 espaços. O primeiro deles é da produção de normas jurídicas, e aí é dividido em 2 momentos. O primeiro, de argumentos pré-legislativos, que são de caráter mais moral e jurídico. E o segundo momento de argumentos legislativos, que são de caráter mais jurídico. O segundo campo de atuação ele é denominado de aplicação das normas jurídicas. E aqui também são presentes alguns momentos, como, por exemplo, a argumentação dos fatos em questão, do caso concreto que está sendo discutido, que está sendo argumentado, e a outra argumentação já relacionada ao direito, de fato, às questões do direito. O terceiro espaço de desenvolvimento da argumentação jurídica é o da dogmática jurídica. Esse espaço ele tem como função promover a distinção das atribuições que são 3, que é a de fornecer critérios para a produção do direito nas diversas instâncias em que ele é aplicado, de fornecer critérios para a aplicação do direito e também de ordenar e sistematizar um setor do ordenamento jurídico. Entrando no mérito da validade e da correção da argumentação jurídica, nós estamos diante de 2 itens que são de extrema importância para toda uma discussão, principalmente quando ela se trata de uma discussão de soluções de casos reais, né? Porque só é possível ter uma solução diante de um caso realmente validado. E para que um caso seja realmente validado, a argumentação das decisões, das teses, elas precisam vir acompanhadas de fundamentações plausíveis em que seja razoável a sua consideração como verídica. Então, diante dessa discussão, nos é apresentada algumas premissas essenciais para que essa validação, essa correção, ela seja obtida. A primeira delas, nós temos os fundamentos normativos, que, como a gente pode ver, eles têm uma própria ordem jurídica, né, pelo termo normativo, então que eles apoiam essa decisão, referendo a essa decisão, justamente pelo seu conteúdo, pelo seu teor jurídico. Uma outra premissa ela é chamada de universalização dos critérios. O que seria isso? Seria um objetivo de que casos que partilhem dos mesmos elementos sejam resolvidos também, partilhem dos mesmos elementos, ou pelo menos parte deles, sejam resolvidos com base nos mesmos critérios. Então, esses critérios eles se tornariam universais, de certa forma, porque eles abrangeriam um maior número de casos. E uma última premissa, ela é dividida em 2 princípios, que são os instrumentais ou específicos de interpretação constitucional e os princípios materiais propriamente ditos. Os instrumentais, eles devem ser acompanhados, eles devem ser obedecidos para que o princípio material propriamente dito ele seja alcançado. É o ideal. O princípio material ele é o ideal. Então, a gente segue a conduta que o instrumental nos diz e nos entrega para que o princípio material ele possa ser efetivamente alcançado. Dando início à parte dos casos práticos, cumpre falar sobre a DPF 54, cujo relator é o ministro Marco Aurélio. Essa DPF pretende declarar inconstitucional o entendimento de que o aborto do feto anencéfalo seria crime tipificado no Código Penal. Para defender essa tese, o relator utiliza-se de 5 argumentos. O primeiro é de que a República Federativa do Brasil é um Estado laico. Para tanto, o relator utiliza-se do argumento de oposição, o argumento de autoridade por meio da jurisprudência e da força dos precedentes. O próximo argumento a ser refutado seria o direito de vida dos anencéfalos. O relator, utilizando-se da autoridade irradiada pelo Conselho Federal de Medicina, entende que feto, anencéfalo e vida são conceitos antitéticos. Portanto, utilizando-se também da citação, ou seja, da polifonia, o autor sustenta a tese de que é lógico que o feto sem potencialidade de vida não pode ser tutelado pelo tipo penal que protege a vida. A partir desse momento, o relator busca refutar os argumentos favoráveis à manutenção da gestação. O primeiro deles seria a doação dos órgãos dos anencéfalos, os quais, conforme demonstra o autor, são inúteis. Na segunda argumentação, o relator busca falar sobre a anencefalia a partir de uma perspectiva de argumento de autoridade, afirmando que o feto anencéfalo não possui atividade cerebral e, portanto, não possui
potencialidade de vida. Sendo assim, ele não se tipificaria no crime de aborto, visto que o tipo penal busca salvaguardar as potencialidades de vida. Como quinto e último argumento, o ministro traz o direito à saúde, à dignidade, à liberdade, à autonomia e à privacidade. Para isso, utiliza-se novamente de argumentos de autoridade. O primeiro diz respeito ao Dr. Jorge Andalf, o qual traz dados da OMS, afirmando que a manutenção de uma gravidez de um feto anencefalo pode trazer consequências drásticas para a gestante, aumentando a morbidade, bem como os riscos inerentes à gestação, ao parto e ao pós-parto, resultando em consequências psicológicas severas. Além disso, o ministro entende como incontroverso a manutenção da gravidez diante de diversas consequências assumidas por ela, como foi visto pelo habeas corpus número 84.025 do Rio de Janeiro, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, em que a paciente Gabriela Oliveira ficou em quadro devastador. Trata-se de um argumento de analogia ao caso. Por fim, o relator Marco Aurélio utiliza-se da pesquisa realizada pelo Hospital da USP com mulheres grávidas de anencéfalos. O resultado da pesquisa foi que 60% dessas mulheres experienciaram sentimentos negativos e, além disso, recomendam que mulheres em situações idênticas realizem a interrupção da gravidez. Trata-se de um argumento de autoridade, visto que as mulheres que experienciaram essa situação têm total competência para discorrer sobre o assunto. A título de conclusão, percebe-se que a sustentação argumentativa feita pelo ministro Marco Aurélio faz constante uso da polifonia dos argumentos de autoridade. Além disso, percebe-se também a gradação dos elementos argumentativos utilizados, partindo de uma abrangência maior para um elemento mais específico. O ministro também encontra sustentação nos princípios basilares da Constituição, dentre eles o princípio da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da autodeterminação e dos direitos sexuais e reprodutivos. Além disso, a moral não pode ser um argumento forte o suficiente para tipificar a conduta de mulheres que decidem não levar a gravidez de anencéfalos adiante, diante dos argumentos citados pelo ministro Marco Aurélio. Dessa maneira, o ministro julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a gravidez de feto anencéfalo seria conduta tipificada pelo Código Penal. Nesse sentido, a argumentação do ministro foi, em suma, protese. Bom dia, meu nome é Marisabel e estarei dando continuidade ao que foi proposto, analisando mais um caso em questão em que podemos analisar os argumentos utilizados para fundamentar uma decisão. Nesse caso em questão, eu estarei analisando a ADF número 132, que foi utilizada pelo reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, e agora, em decorrência da limitação do tempo, eu estarei analisando apenas o voto do ministro relator Aires Brito. Em uma primeira análise, observa-se a utilização de um argumento de autoridade, quando o ministro ele fala sobre o dissenso judicial sobre a questão da temática, em decorrência de um preconceito enraizado na nossa sociedade sobre esse grupo específico, refletido em diversos âmbitos, inclusive no nosso vocabulário, com a utilização de termos pejorativos como o homossexualismo. Sobre essa ótica, o ministro ele fala: em suma, estamos a lidar com um tipo de dissenso judicial que reflete fato histórico de que nada incomoda mais as pessoas do que a preferência sexual alheia, quando tal preferência já não corresponda ao padrão social da heterossexualidade. Após o exposto, o ministro utiliza a declaração da jurista e desembargadora Maria Berenice Dias, ao afirmar: o vocábulo foi cunhado pela primeira vez na obra União Homossexual, o Preconceito e a Justiça, de autoria da desembargadora aposentada e jurista Maria Berenice Dias, consoante a seguinte passagem: há palavras que carregam o estigma do preconceito. Assim, o afeto da pessoa do mesmo sexo chamava-se homossexualismo. Reconhecida a inconveniência do sufixo ismo, que está ligado à doença, passou-se a falar em homossexualidade, que sinaliza um determinado jeito de ser. Tal mudança, no entanto, não foi suficiente para pôr fim ao repúdio social, ao amor entre iguais. Nesse segundo trecho destacado, o ministro defende a tese de que a Constituição Federal ela opera sobre o assunto com atuação em silêncio normativo, visto que entrega o empírico desempenho de tais funções sexuais ao livre-arbítrio de cada um, sendo assim fazendo valer o suposto absoluto de que a liberdade e a preferência de cada um deve proceder nas suas relações
afetivas, sem interferência alguma tanto do Estado quanto da sociedade. Nessa parte, o ministro atua como argumento pró-tese, fazendo valer a utilidade da sua tese e as demais justificações para a adesão da sua força, operando a partir de uma progressão do seu raciocínio, fazendo com que facilite a compreensão do que está sendo proposto e estimulando a concordância com o mesmo. Por fim, nesse terceiro trecho, o ministro Aires Brito utiliza como estratégia argumentativa a utilização da analogia, seguida por uma ideia da figura de linguagem de metáfora, seguindo a lógica de atribuir a uma palavra, que nesse caso é a situação, um sentido diferente do próprio. Logo, pode-se observar que nessa decisão, quando ele mostra as barreiras com os nossos próprios preconceitos e impedimentos para alcançar os princípios constitucionais necessários para a manutenção de um Estado democrático de direito. Sendo assim, ele fala: no particular, as barreiras artificial e raivosamente erguidas contra ele, sexo ou aparelho sexual, correspondem a um derramamento da bilis que se faz embaraçar os nossos neurônios. Nesse caso, ele está utilizando da metáfora para fazer exposto os nossos preconceitos e as barreiras por eles propostos. As barreiras que se põem como pequenez mental dos homens e não como experiência dos deuses do Olimpo, menos ainda da natureza. Com isso, encerro a minha apresentação e deixamos em exposição as referências bibliográficas utilizadas no nosso trabalho. Obrigada.